já deu uma introdução que dá um pouco a cara do plano. Mas acho que a gente precisaria entender melhor em torno de que concepção está sendo construído esse plano. O Plano Nacional de Banda Larga, ele nasce como tal em 2010, no começo de 2010, depois de anos e anos de inação do governo nessa área, né? Até o Ministério das Comunicações estava na mão do Hélio Costa e havia uma inatividade completa, falta de planejamento, de propostas, não havia uma preocupação com políticas públicas para garantir o acesso à banda larga. Quando o governo toma para a Casa Civil e para a Presidência da República essa responsabilidade em março de 2010, o que nos parecia é que o governo tinha acordado. Falou, bom, ficou claro que se depender das empresas de telecomunicações a coisa não vai andar. E, portanto, precisamos trazer isso para o centro do governo e pensar políticas estratégicas para o setor de telecomunicações. O que é importante a gente dizer, no mundo inteiro, o Estado tem um papel central no setor de telecomunicações. Não há medidas pró-competição que garantam, de fato, esses objetivos de serviço público que são necessários. A questão da universalização, a questão do controle de tarifas, a questão da continuidade do serviço, do acesso e do caráter público das redes. Tudo isso só se garante ou com uma regulação muito forte do Estado ou com ações diretas de provimento de serviço. O que este plano, o que aconteceu entre março de 2010 e junho de 2011 foi na verdade, um atenuamento das primeiras propostas que estavam sendo colocadas. Para quem lembra, em março de 2010, o Hélio Costa apresentava uma ideia de plano, que foi derrotada naquele momento, que era baseado nas empresas de telecomunicações. E é mais ou menos o que está acontecendo agora. E o governo, e a partir de propostas do Rogério Santana e do próprio César Alvarez naquele momento, aprovou uma linha de um plano mais em que a Telebrás teria um papel estratégico e que teriam medidas fortes de regulação para exigir do setor privado os investimentos e a garantia desses direitos para o cidadão. Portanto, nós estávamos partindo de uma proposta de internet como direito do cidadão. O que aconteceu, o que esse acordo fechado agora no final de junho revela, é uma concepção completamente diferente. A lógica de internet como direito cai fora, a lógica de você permitir tentar extrair das empresas o máximo, porque você está, na verdade, concedendo a elas praticamente um monopólio na exploração do serviço, ou um duopólio em alguns lugares, e você precisa estabelecer uma série de contrapartidas e de obrigações de investimento. A maneira como foi feito o plano, esse acordo com as teles, ela atenua muito essas obrigações de investimento e estabelece, na verdade, um termo de compromisso, que é um termo super frágil, em que as empresas se comprometem até 2014 a chegar a todos os municípios com uma internet de R$ 35,00 e 1 megabit por segundo. Nós podemos chegar à conclusão que isso é um avanço em vários locais, certo? Então, principalmente na região norte do país e em regiões mais afastadas, a internet, não há planos com esse preço atualmente. Porém, nós temos dois problemas sérios. Um são essas letras miúdas que, na verdade, desfiguram completamente esse serviço e tornam o serviço um serviço limitado e diferenciado. O segundo é a própria lógica de que o plano praticamente para aí. A ideia de um pacote popular, que poderia ser um primeiro passo importante no plano, ela se tornou praticamente o próprio plano. É como se a gente fosse pensar a regulação do setor elétrico e a tarifa social de energia fosse o único elemento mais forte de regulação do setor. Quer dizer, do ponto de vista de planejamento e de médio e longo prazo, isso significa, na verdade, a inexistência de um plano. Nós estamos falando, na prática, de um plano nacional de banda larga que não existe enquanto plano, e que não garante essas ideias de direitos e essas questões mais básicas para a população. Nós estamos falando da universalização do serviço, é o controle das tarifas. Nós não queremos só que haja um pacote barato, nós queremos que a internet que todos os cidadãos pagam, na área rural, no campo, na área urbana, de todas as classes sociais, etc., tenham tarifas controladas. Nós precisamos garantir a gestão pública dessas redes. O que está acontecendo hoje é o seguinte: o que esse plano acabou gerando? Uma distorção completa. A Telefônica ou a Oi, elas detêm um monopólio de exploração de serviços de telefonia fixa, praticamente.
né? Se não é um monopólio por lei, é um monopólio de fato. E essa exploração ela é feita hoje com base na tarifa, no que se chama de assinatura básica. Né? É uma tarifa de mais de 40 reais por mês, que representa mais da metade da receita dessas empresas, e que no momento em que se estabelece uma série de obrigações para essas empresas, o que elas vão fazer? Elas pegam essa tarifa, que elas recebem por serem concessionárias de um serviço público, que é a telefonia fixa, e investem na construção de redes próprias para fazer esse serviço de banda larga, que é um serviço privado. Portanto, são redes que nunca voltarão à União, no caso, não há concessão por tempo determinado, essas redes não são consideradas redes públicas, e não há controle de tarifas, não há metas de universalização. Portanto, nós estamos, por meio de um serviço de telefonia fixa, fazendo um subsídio cruzado e investindo de fato num serviço de banda larga lucrativo para as empresas. Né? As metas que foram estabelecidas, eu acho que a Rosane já tocou em vários dos problemas, mas elas, por exemplo, não garantem que quando você fala assim, tem que chegar em todos os municípios até 2014. Então, chegou lá no município de Xanxerê, onde a Rosane... Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, onde a Rosane tem lá sua família. Ela chega ali, ela não precisa distribuir o sinal na cidade inteira, ela pode distribuir o sinal apenas na região mais lucrativa, cara. Então, nós continuamos falando numa lógica que é de um serviço sustentado na lógica de regime privado, em que você vai onde o serviço é lucrativo. Onde não for lucrativo, onde não me interessa, eu não invisto. Tem muita gente que fala assim, eu queria internet aqui na minha região, estou no morro não sei onde, aqui no Rio, e não tenho acesso. Onde que eu posso reclamar? Eu falo, infelizmente você não pode reclamar, porque hoje a lei não obriga que esse serviço seja oferecido, e na prática você não tem nenhuma garantia, e nem a Oi, que é a principal operadora aí, precisa oferecer esse serviço. Então, nós estamos falando de um quadro bastante preocupante, em que esse acordo que foi feito no final de junho, na verdade, ele amarra essas coisas, mas já estava se desenhando esse quadro preocupante. Né? A Anatel, por exemplo, não tem nenhum controle desses bens que a gente chamou de bens reversíveis. Ela não sabe quais são os bens que as empresas não poderiam vender, de fato, por serem bens na telefonia fixa, que deveriam ser devolvidos para a União no final das concessões. A velocidade, os Estados Unidos estão discutindo uma velocidade de 100 megabits por segundo em 2020 para 75% da população. Nós estamos discutindo 1 megabit por segundo como garantia, para nem falando em universalização, falando numa oferta em todos os municípios até 2014. Né? E algumas pessoas falam assim, mas tudo bem, mas esse acordo ele é só uma parte da história, ele não é o Plano Nacional de Banda Larga inteiro. Não, mas esse acordo está condicionando o Plano Nacional de Banda Larga. Da maneira como ele foi estabelecido, ele impede que nós pensemos uma mudança nesse paradigma. E o que seria a mudança nesse paradigma, a nosso ver? Seria fundamentalmente reconhecer a internet como um serviço público, prestado em regime público, sujeito a essas metas de universalização, a controle de tarifa, a mecanismos de garantia de qualidade que podem ser muito mais exigentes do que nesse regime privado. O que isso significa? Significa que de 5 em 5 anos você revê essas metas. Significa que você pode impor obrigações por meio de um decreto da Presidência da República. Significa que você pode dizer qual que é o preço máximo, a tarifa máxima que ele pode cobrar naquele serviço. Significa uma série de garantias que a gente tem em outros serviços, como de água, luz e transportes, que a gente precisaria ter também no serviço de banda larga. Portanto, o que eu acho, assim, para terminar, acho que o fundamental é a gente entender que esse plano está sustentado numa lógica que é uma lógica oposta ao que a gente acredita. A lógica que a gente acredita é de um Estado forte, garantindo, seja por meio de serviços de empresas privadas ou públicas, o direito do cidadão. Na prática, o que está acontecendo é outra coisa. É uma tentativa de massificação do serviço por meio de uma proposta que sim vai trazer avanços. Nós não podemos deixar de reconhecer que vai trazer avanços, até porque houve 10 anos de ausência de políticas públicas, mas que esses avanços são muito pequenos considerados as necessidades do país e não dialogam de fato com as necessidades do cidadão. A Anatel, que deveria ter um papel de defender o direito dos usuários, tem sido capturada pelos interesses privados. Ultimamente a gente ouviu várias declarações de diretores importantes da Anatel, em que eles
dão declarações, inclusive quase que recuando ainda mais nas propostas e nas garantias aos usuários do serviço público. Nós estamos, portanto, querendo, nesse ato, acho que a gente vai discutir isso no final do ato, um pouco das reivindicações, mas para resumir essas reivindicações, elas passam pelo seguinte. O governo federal precisa construir uma estratégia de médio e longo prazo que passe pela internet em regime público, portanto que garanta essas condições todas que a gente estava falando, seja tratada como serviço público, na linha inclusive do que defendeu a primeira Conferência Nacional de Comunicação. É preciso que volte a investir na Telebrás como um elemento de tirar as empresas dessa zona de conforto que elas estão. A Telebrás não pode ser simplesmente uma empresa que vai dar sustentação e criar política para facilitar a vida das teles. Ela tem que complicar a vida das teles, ela tem que gerar competição de fato nesse setor e fazer com que as empresas de telecomunicações se mexam e que a Telebrás preste o serviço e atenda às necessidades dos cidadãos. Nós precisamos que a Anatel aprove regulamentos de qualidade e metas de competição que sejam efetivos e causem de fato, imponham metas fortes para essas empresas. A Anatel, hoje o que a gente está vendo é um serviço cheio de problemas de qualidade, sendo expandido sem resolver esses problemas de qualidade. É isso que está acontecendo, nós não podemos fazer com que isso aconteça assim. A Anatel tem aí até o dia 31 de outubro para trazer um regulamento, uma proposta de regulamento de qualidade para banda larga fixa e móvel, e nos parece essencial ficar atento a isso. Por fim, queremos que o governo incorpore o tema da banda larga ao debate sobre o novo marco regulatório para o setor. Não dá para a gente tratar hoje de radiodifusão como se fosse separado de telecomunicações. Nós vivemos um cenário de convergência, os prestadores de serviços são os mesmos e as questões que estão envolvidas dizem respeito a todo o conjunto de serviços de comunicações. E precisamos que o governo retome o diálogo com as entidades e com a sociedade civil, como disse a Rosânia, não só no momento em que as coisas já foram fechadas e que eles querem explicar o que foi fechado, mas com incidência direta sobre a negociação que está sendo feita. É preciso entender que há setores do movimento social, das organizações da sociedade civil, de defesa dos direitos do consumidor, que representam interesses que não estão cobertos nessa mesa de negociação. Não sei se todos sabem, quando o governo soube da marcação desse ato, no dia 15 aqui, que estamos realizando hoje, ele desmarcou uma reunião que estava sendo feita de diálogo, uma mesa de diálogo com os movimentos sociais e que incluíam o próprio setor empresarial. Então, de certa forma, condicionando, ainda que tacitamente, a realização desse diálogo à não manifestação dos movimentos sociais. O que aconteceu foi que a gente reforçou a convocatória, a campanha Banda Larga é um Direito Seu, que reúne aí essas entidades como o IDEC, Proteste, Artigo 19, Barão de Tararé, CFP, FNDC, ACUB, diversas entidades que estão acompanhando a campanha, resolveram reforçar o chamado para esse ato convocado pela CMS. Então, acho que esse é o quadro que a gente está vivendo. O quadro é preocupante porque nós estamos vendo as coisas degringolarem e o governo não dando nenhuma sinalização de arrependimento ou de qualquer repensar o que foi feito em junho, ao contrário, tem reforçado e reafirmado os termos que foram debatidos por lá e, portanto, nós temos que ver como é que a gente vai mudar esse cenário e avançar para um cenário de defesa concreta do interesse público no setor de telecomunicações e de desenho de um plano estratégico que possa garantir isso ao longo do tempo. Não basta fechar um acordo agora que garanta condições mínimas e interessantes para o interesse público. É preciso você ter mecanismos permanentes de exigência de metas e de imposição de obrigações a essas empresas, e é isso que a gente espera que o governo faça. Obrigado.